Hoje, dia 18 de dezembro, sexta-feira, da terceira semana do Advento. Hoje o Evangelho nos traz os eventos maravilhosos que marcam o nascimento de Jesus, isto é, a encarnação do Verbo de Deus no meio de nós. Então, os eventos transcendentes, divinos, que envolvem, o nascimento de Jesus. A figura de Maria aparece, mas o Evangelho foca na figura de José. José, que era noivo de Maria, um homem comum, como qualquer outro. E ali a reação de José, como é que José aceita esta missão de Deus para ele de adotar o seu filho, educá-lo, ensiná-lo. Devemos lembrar que José é um homem como qualquer outro. E Maria era sua noiva. No entanto, ela ficou grávida, mas eles não se conheceram. Antes de se casarem, antes de habitarem juntos, ela ficou grávida. Qual era a única certeza que José tinha no seu coração? Que o filho não era dele. Era a única certeza que ele tinha. E, portanto, com certeza José deve ter meditado muito, rezado muito em seu coração. E era um homem justo, nos diz o Evangelho. Ele não queria que Maria sofresse o castigo das adúlteras, porque se ele denunciasse publicamente que Maria, que o filho não era dele, então Maria seria condenada por adultério, porque o filho não é de José, que era seu noivo legítimo. Então ele resolve deixá-la em segredo. Por quê? Porque deixando-a em segredo, a culpa recai sobre ele. Foi ele quem abandonou a sua noiva grávida e sozinha. Então Maria teria o amparo, até mesmo talvez, do suposto amante. Então José deve ter dobrado os joelhos, pensado em tudo isso, mas imagine o coração de um homem cuja noiva ficou grávida e a única certeza que ele tem é que o filho não é dele. Imagine o que vai no coração. Muitas vezes o primeiro pensamento é de vingança mesmo, Mas José venceu este desejo de vingança. Ele teve misericórdia, compaixão. Ele amava Maria, mas também amou a criança gerada em seu ventre, mesmo sabendo que não era dele. E José, que era um homem de oração, deve ter dobrado os joelhos e por isso, em sonho, o anjo lhe diz qual é a origem do menino. Não é uma origem humana, não foi um ser humano que gerou o menino. Ele não foi gerado por causa do sangue e da carne. Ele foi gerado pela ação do Espírito Santo, sua origem divina. E aí o anjo diz para José não ter medo de receber Maria como sua esposa. E José, então, ouve a mensagem do anjo. E com certeza, aí com alegria, porque ele sabe, o filho não é dele, mas é de Deus, do Espírito Santo, que o gerou no ventre virginal de sua noiva. E José, que era um homem justo e piedoso, tem essa missão de educar o Filho de Deus. Ouçamos este belo Evangelho. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Quando acordou, José fez conforme o anjo lhe tinha dito e aceitou sua esposa. Ao aceitar Maria, aceita não só Maria, como o menino Jesus e a missão de educar o menino Jesus, de ser pai, o pai terreno do menino Jesus.
de ensinar-lhe, de ajudá-lo a conhecer, aí, claro, como um bom pai deve fazer, as coisas de Deus. Nós vemos nesse evangelho tão cheio, né, de símbolos, esse evangelho tão belo. Então, em primeiro lugar, José sabe que Maria está grávida. Então resolve deixar em segredo para que ela não sofra o castigo das adúlteras ou o apedrejamento, a morte, a condenação cruel de alguma forma. Então, enquanto José pensava nisso. Agora, quando nós ouvimos aqui, José pensava nisso, não é só pensar racionalmente, tentando entender, não é, o que também acontece, mas rezando, dobrando os joelhos. Todo homem de fé, sempre que pensa em alguma coisa, em um drama pessoal, em algum problema, então ele reflete aquilo, mas sempre com os joelhos dobrados, isto é, em atitude orante. E era assim que José estava fazendo. E por isso recebeu a visita do anjo em seu sonho. E aí o anjo lhe explica que o menino que foi gerado no ventre de Maria foi gerado pela ação do Espírito Santo, para se cumprir o que o profeta havia dito. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O anjo também diz qual deve ser o nome da criança: Jesus, que significa Deus salva. Jesus, pois ele vai salvar seu povo de seus pecados. E não só isso, Jesus também é a presença de Deus em nosso meio. Deus nos abraça em sua misericórdia. Por isso também o anjo diz: Emanuel, Deus está conosco. Deus se faz presente em nossas vidas. E por isso, então, diante de todos esses sinais, dessa revelação do anjo, então José aceita Maria, aceita o menino e aceita a missão que Deus tem para ele. Que Deus também nos dê a graça de aceitarmos em nossa vida as missões que Deus nos dá. Que a nossa fé nos aproxime cada vez mais de Deus, dos irmãos. Que, como José, também sejamos justos e piedosos. Saibamos rezar nos momentos difíceis e saibamos rezar nos momentos alegres para agradecer a Deus tudo de bom que Ele faz em nossas vidas. Deus abençoe a todos.